Fala, Quinto! Tudo bom com vocês? Ó, vamos dar continuidade ao nosso tema do RPG, tá? Porém, infelizmente, nós já estamos caminhando para o final desse nosso tema, né? Dos jogos de tabuleiro e aí dos jogos de RPG que nós escolhemos para ser o tema que nós iríamos debater, que nós iríamos conhecer um pouco mais nesse tempo que nós estamos um pouquinho mais distante, né? Que nós estamos fazendo as aulas pela internet, tá? Mas ó, nós então falávamos sobre o RPG. Falamos muitas coisas sobre o RPG, não é? Seja nos nossos encontros ao vivo, seja nas nossas aulas que nós fazíamos umas rodas de conversa, né? Seja nas entrevistas que o Tadeu concedeu pra gente, seja no tabuleiro que vocês me mostraram, etc, etc. Muitas coisas que nós aprendemos e que nós entendemos sobre o RPG, né? Até aquelas pessoas que não conheciam o RPG, que nunca tinham ouvido falar do RPG, agora conhecem essa prática, agora entendem um pouquinho mais desse universo do RPG. E essa é a nossa intenção, que vocês possam conhecer, que vocês possam entender um pouco mais da cultura desse jogo, tá certo? E aí, eu como professor também aprendo muito com vocês, né? Lembra na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre coisas que eu achei interessante, que eu aprendi, que eu não sabia, que eu não conhecia e que eu aprendi junto com vocês, eu aprendi com vocês fazendo esse tema, né? Pesquisando um pouco sobre esse tema, né? Então, a partir disso, nós vimos tudo o que é possível fazer. Por exemplo, muita gente me mostrou o tabuleiro, vocês me descreveram personagens, algumas pessoas até já me falaram sobre a história do tabuleiro, né? Como que acontece, aonde vai se dar, o que acontece se eu atravessar uma ponte quebrada, se eu chego no final, eu volto pro começo ou termino o jogo, qual que é o objetivo. Teve gente que me falou assim, olha, tem um tesouro escondido no meu jogo, e só que o tesouro ele não está no final do tabuleiro, ele está no meio, e alguém precisa achar esse tabuleiro, é um contexto de jogos de pirata. Olha aí que interessante, que coisa legal, né? A gente viu tudo o que é possível fazer, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode imaginar. Então, essa é a nossa próxima tarefa. E até por isso esse vídeo não vai se alongar muito. A próxima tarefa é justamente isso, o que algumas pessoas até já conversaram comigo. Pensar num contexto de história. Pensar aonde se dá o seu jogo. Pensar, vocês já pensaram, alguns já têm aquele tabuleiro que nós fizemos, alguns fizeram até outros tabuleiros, tá? Mas podemos usar sem problema aquele tabuleiro que nós fizemos nas primeiras atividades. Alguns já me mandaram os personagens, tá? Agora o que eu quero? Que nós possamos pensar numa história. Que nós possamos pensar aonde que se dá. E aí você não precisa pensar necessariamente numa história de 10, 15 páginas. Você pode pensar num contexto. Por exemplo, muitas pessoas me falaram que a história deles vai acontecer numa vila. Que vão ter magos, que vão ter dragões, que vai ter um rei, etc, né? E aí, isso tudo é parte de um contexto, isso tudo é parte de uma história, tá? Então essa vai ser a tarefa de vocês. Pegar e pensar, a partir dos personagens que vocês fizeram, do tabuleiro que vocês fizeram, uma história, um contexto, aonde se dá alguma coisa, tá? Aonde que aqueles eventos estão ocorrendo, tá bom? E aí tudo isso vai se juntando para vocês pensarem a história do seu jogo, para vocês pensarem as regras, como ele acontece, se ele funciona fundamentalmente com os dados, ou se não, se é um jogo mais imaginativo, tá? Aí cada um vai produzir o seu jogo, e quanto a isso, não temos nenhuma exigência. A única ideia é que nós consigamos produzir alguma coisa, consigamos produzir um jogo com história, tabuleiro, mapa, personagens, tá bom? Um contexto de história, tá? Então essa vai ser a tarefa de vocês. Produzir essa história, produzir um contexto onde as coisas acontecem, tá certo? E aí vocês vão deixar essa tarefa lá onde eu tô pedindo, tá bom? Então, ó, fiquem atentos às atividades, fiquem atentos ao Teams, aos horários, aos cronogramas, tá? Às atividades que precisam ser feitas. Algumas pessoas, veja bem, ó, algumas pessoas, eu não tenho foto do tabuleiro, eu não tenho o personagem, tá? Tudo isso pode caminhando, pode ser feito agora no decorrer nesse finalzinho, pode ser construído, mas ó,
não deixa de fazer, não deixa de me mandar, tá? Porque tudo isso são atividades da semana, todas essas são as atividades que vocês precisam fazer enquanto nós estamos distantes, tá? Tudo isso é atividade de aula, tá? E é muito importante que vocês façam, registrem e enviem pra gente, tá bom? Não só pra mim, mas pra todos os outros professores, tá certo? Então, ó, Quinto, um abração. Agora é sentar e deixar a imaginação acontecer, criar histórias, pensar em eventos, inventar contextos, tá certo? E aí, depois nós vamos discutir isso daí, tá? Vocês vão postar lá onde eu tô pedindo e depois nós vamos ver o que cada um criou, como cada um produziu, o que cada um tá pensando, tá certo? Então, Quinto, aquele abraço, até as próximas aulas e não deixa de registrar as atividades, hein? Valeu!